Olá, povo de Deus, a paz do Senhor, a paz do eterno Deus que instituiu o matrimônio e a família, esteja na vida conjugal e familiar de todos aqueles que me assistem pela primeira vez. A você que está chegando agora ao canal, me assiste pela primeira vez, seja bem-vindo em Cristo Jesus. Eu sou o pastor Ezequiel Pereira, trabalho na área de aconselhamento e palestra para casais, para a família em geral. Também eu quero estender a bênção do Senhor para todos aqueles que se tornaram parceiro do canal. Para você que se tornou parceiro do canal, que as copiosas bênçãos do Senhor Deus estejam no teu relacionamento conjugal e familiar. Eu começo o vídeo de hoje fazendo uma pergunta para você, filho. Você obedece pai e mãe? Eu acredito que você vai dizer que sim. Todos nós compreendemos que devemos obedecer pai e mãe, principalmente o servo de Deus, porque o servo de Deus sabe que existe na Bíblia um mandamento com promessa. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa interessante que talvez você vai ficar surpreso. A minha obediência a meu pai e minha mãe tem limite. Pastor Ezequiel, você está dizendo que tem limite? Tem limite. E eu vou lhe provar dentro dos princípios da palavra de Deus. O tema que eu trago hoje é honrar pai e mãe tem limite. Eu vou trazer dois versículos da palavra de Deus. Um primeiro está em Gênesis, aliás, em Êxodo, capítulo 20, verso 12, que diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, a fim de que tenha vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Paulo prega esse mesmo mandamento em Éfeso capítulo 6, verso 1, 3. Filho, obedece seu pai no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenha honra, vida longa sobre a face da terra. Eu digo aqui, segundo os princípios da palavra de Deus, que nós devemos honrar pai e mãe. E aí você diz assim, mas o Senhor mesmo também diz que existe limites. Existe sim. A partir do momento que você contrai o matrimônio, existe alguns limites na questão da honra do pai e da mãe. Eu quero ler um versículo da palavra de Deus que se encontra em Gênesis, capítulo 2, verso 24, que diz: portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne. A ordem de Deus é específica. Um casal deve deixar o pai e mãe estabelecer a sua própria casa ou sua própria família. É uma ordem de Deus, é um mandamento de Deus, e é justamente aqui, quando você deixa pai e mãe e se unem para instituir uma família, você vai ter aqui alguns limites na questão de honrar, de submeter o seu pai e a sua mãe. Primeiro, nós temos que entender que devemos cortar os laços psicológicos. O esposo e a esposa não se apoiam mais nos pais, mas no seu próprio cônjuge, naquele com quem ele contraiu o matrimônio. Deus aqui está dizendo que você vai deixar pai e mãe e não abandonar. Temos que entender uma coisa também muito importante que eu não entendia. É que a partir do momento que você contraiu o matrimônio, seus pais passam a ser parentes. Família agora passa a ser a sua esposa e o seu esposo. E isso você precisa entender. Como vai ficar então quando eu digo que existe alguns limites? Preste bem atenção. Se houver um conflito de interesse entre a esposa e a mãe do marido, ele deve ficar de qual lado? Qual é o lado que ele deve ficar? Está havendo aí um conflito da sua esposa com a mãe dele, que é a sogra dela. Qual é o lado que ele deve ficar? É aqui que você tem que entender que existem alguns limites. Seus pais podem ter sugestões sobre relacionamento conjugal, no aspecto da vida conjugal, porque eles já têm muitos anos de vida de casado. Cada sugestão deve ser levada a sério, mas em última análise, o casal deve tomar suas próprias decisões. É aqui que entra o limite. É aqui que você precisa entender. Às vezes tem pais que quer
ensinar os filhos a educar os seus próprios filhos. Por exemplo, eu estive na cidade de Raposa, agora há poucos dias, estava na casa da minha filha, e aí a minha netinha fez algo de errado, e o meu genro, ele foi lá e corrigiu, né? Disse algumas coisas para ela, botou ela de castigo. Eu fiquei até com pena no momento, mas ele é pai. Eu agora sou apenas parente da minha filha. A partir deste momento eu tenho que entender que existem limites. Eu não poderia chegar e dizer para minha filha, olha, vai lá, diz para o teu esposo que ele não deve tocar na minha neta, porque é minha neta. Claro que não, claro que não. É aqui que entra os limites. Você, esposo, tem que ter muito cuidado para os teus pais não estar interferindo no teu casamento. Você, esposa, tem que ter muito cuidado para que teus pais não estejam interferindo no teu casamento e trazendo prejuízo para o teu relacionamento conjugal. O que eu disse aqui, cada sugestão deve ser levada a sério, mas em última análise, o casal deve tomar sua decisão. O que isso quer dizer? É que você pode ouvir conselho dos seus pais? Sim. Você pode ouvir conselho da sua sogra? Sim. Do seu sogro? Sim. Mas você tem que analisar se aquilo não vai trazer prejuízo para o teu relacionamento conjugal. Sobre a orientação de Deus, você e seu cônjuge formam uma nova unidade, uma nova família, e a partir daquele momento as decisões são suas. São suas. A maneira como você vai criar os seus filhos é sua. A maneira como você vai ver a tua esposa é sua. Não é porque no relacionamento conjugal dos teus pais algo deu errado, agora ele disse, não, meu filho, isso aqui deu errado na minha vida, vai dar sempre errado na tua. Não leve esse mesmo contexto para lá. Porque muitas das coisas nós aprendemos na família, lá no lar, onde nós nascemos, crescemos e desenvolvemos a nossa personalidade, as nossas atitudes, o nosso comportamento, os nossos hábitos, a nossa maneira de andar, até mesmo maneira de falar. Mas em muitas dessas coisas nós temos que colocar por terra quando nós contraímos o matrimônio. Eu não estou dizendo aqui que você não deva ouvir os seus pais. Eu não estou dizendo aqui que você não deva ouvir os seus sogros e sua sogra. Mas tenha muito cuidado para não trazer algo de lá que você ouviu e venha trazer prejuízo para o teu relacionamento conjugal. E eu digo isso também porque muitas das vezes a mulher casou com um filho único, um único filho. E aí a mãe é toda protetora, aí começa a falar, não quer perder o filho, segundo ela, não quer perder o filho para a esposa, se intromete lá na vida conjugal, quer ditar regras, quer falar a forma que a esposa deve agir com o filho dela, de forma que traz um prejuízo muito grande para o relacionamento conjugal. Então nós temos que entender que existe limites. Honrar pai e mãe existe limite. A partir do momento que você contraiu o matrimônio, você agora tem uma pessoa a qual você tem que prestar conta com ela, a qual você decidiu morar com ela e viver debaixo do mesmo teto com ela. Não deixe que o seu pai e a sua mãe interfira no seu casamento. Isso não quer dizer, volto mais uma vez a falar, não quer dizer que você não deva ouvir os seus conselhos, lembrando que o seu pai e sua mãe já passou por muita dificuldade, muita tribulação no relacionamento conjugal e já tem tempos de experiência sobre a face da terra. Mas isso não pode fazer com que você permita que ele entre na tua vida e que ele diga para você como é que você deve falar com a tua esposa, como você deve agir para a tua esposa ou a esposa agir para com o esposo. Esses limites têm que existir. Agora, a palavra de Deus não está dizendo abandonar, está dizendo deixar pai e mãe. Eu espero que você tenha entendido aquilo que eu estou a dizer neste momento e que você venha colocar em prática na tua vida conjugal. Se porventura você está ouvindo muitos conselhos do teu pai e da tua mãe e está levando para o teu casamento e está tornando o teu casamento um campo de guerra, um campo de batalha, porque você decidiu ouvir mais os pais do que a tua própria esposa, ouvir mais os pais do que o teu próprio esposo. Até o próximo encontro, se assim Deus nos permitir.